Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o Pacto de Rendição Nacional e a Morte do Futuro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal, nosso portal de notícias a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, essa semana aconteceu coisas muito importantes desanimadoras, talvez não desanimadoras, talvez reveladoras, né? Vamos começar fazendo um preâmbulo aqui. Veja, a crise de popularidade do governo Lula chegou. A gente vem debatendo aqui no canal desde 2023 que isso iria acontecer por causa do novo teto de gastos, né? Era questão de tempo. Muita gente, quando virou 2023 para 2024, ficava me atacando a Davi de Castro, atacando Gilberto Maringoni, atacando outras pessoas que são críticas à austeridade, ao novo teto de gastos, à política neoliberal, dizendo que a gente estava profetizando o caos, nada estava acontecendo. E aí vamos lembrar sempre que o novo teto de gastos foi aprovado no meio de 2023, só começou a valer a partir de 2024. 2023 inteiro, o governo foi muito determinado pela política da PEC de transição, que liberou mais de 150 bilhões de reais para o governo Lula gastar. E aí foi a partir do orçamento liberado pela PEC de transição que teve aumento do salário mínimo, aumento do funcionalismo público, aumento do Bolsa Família, aumento de bolsa de pós-graduação, retomada de obras paradas, etc, 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 etc. Pois bem, a crise de popularidade chegou. E aí o governo Lula começou a agir. O governo está dizendo que agora vai colocar peso na aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Inclusive saiu vídeo no canal, né? A isenção do imposto de renda e o presidencialismo no Brasil. Coloca aí na tela, Maxwell, que eu faço uma análise detalhada sobre essa questão. E agora vem a questão do consignado privado, né? Usando o FGTS como garantia. Aqui também tem vídeo no canal em que eu analiso a questão a partir de uma reflexão muito boa da Nath Finanças. Coloca aí na tela também, Maxwell. E aí, quando o governo começou a agir para tentar reverter a crise de popularidade, uma galera já começou a falar de guinada à esquerda, né? Guinada à esquerda, guinada à esquerda. E aí, veja, o governo Lula, ele não está preocupado com nenhuma guinada à esquerda, não existe nenhuma guinada à esquerda. O que ele está tentando fazer é dando respostas para ver se reverte a queda de popularidade. Ele poderia tentar reverter a queda de popularidade fazendo uma política à esquerda. Não é o caso. Inclusive, a grande aposta do governo Lula para 2025 para recuperar a popularidade é o consignado privado para quem é CLT e MEI, usando o FGTS como garantia. Isso vai ter um impacto econômico gigantesco. Ontem, lá no grupo de amigos que a gente tem, foi o próprio Maxwell que mandou. Ó, informação aí, programa com informação, aqui tem informação. Inclusive, coloca aí na tela, Maxwell, que mais de 1 bilhão já foi pego em empréstimo, né, do consignado privado, com uma média de valor de empréstimos de 6,6 mil reais, melhor dizendo. E aí, isso vai movimentar a economia, isso vai aumentar o consumo, isso vai gerar algum impulso de geração de emprego, tudo certo. Hoje, tirando as crianças da conta, metade dos brasileiros em idade economicamente ativa está endividado. O consignado do FGTS, taxa de juros pode chegar a 40%, 45% ao ano. Em 2026, vai ter uma nova explosão de endividados. Lembrando que o Brasil já tem hoje mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes, mas pode ser que isso recupere a popularidade do governo, porque o efeito econômico, o efeito no comércio, nos serviços, na geração de emprego vai ser gigantesco. Então eu estou adiantando aqui um ponto para vocês. É bem provável que a partir do segundo semestre comece uma recuperação de popularidade do governo Lula, dado o efeito econômico do empréstimo do consignado. A conta para a classe trabalhadora de endividamento gigantesco, galopante, vai chegar depois, vai chegar em 2026 e 2027. Perfeito? Vamos lá. Mas por que não tem nenhuma guinada à esquerda nem absolutamente nada? Essa semana eu acho que foi reveladora. O que foi que aconteceu esta semana? Esta semana saiu 3 notícias muito importantes que revelam qual é a dinâmica, qual é o caminho, qual é a lógica do governo, né? Vamos começar aqui pelo caso mais grave. Eletrobras. O governo Lula prometeu reestatizar a Eletrobras durante a campanha de 2022. Assim que Lula assumiu, ele começou com o discurso de que ia atuar para retomar o controle da Petrobras e não fez um combate político. O governo pegou a AGU,
Advocacia Geral da União para questionar aspectos jurídicos da privatização. Veja, o professor Gilberto Bercovitch, um especialista em direito econômico, uma figura referência, né, em debate jurídico e econômico do Brasil, professor da USP, ele deu uma entrevista para o Breno Altman no Opera Mundi e o professor Gilberto Bercovitch falou: esse negócio de tentar na justiça, isso é manobra divisionista. A iniciativa de enfrentar uma privatização é fundamentalmente política. Entrar na justiça e ficar calado é uma forma de só simular a luta, né? No caso da Eletrobras, é um problema que o atual governo parece que não se dá conta. O atual governo finge que o problema não é com ele. Toda vez que é mencionado, agora vem com essa história que vai contestar no Supremo, pela AGU, as chamadas cláusulas que impedem que a União exerça o seu poder acionário na Eletrobras, que a União ainda tem 40% das ações da Eletrobras. Isso aí é um puro diversionismo. Desde 1992, nós temos ações no Supremo, no Judiciário e no Supremo contra as privatizações. Nenhuma deu certo, nenhuma anulou nada. O Judiciário brasileiro preserva as privatizações, acha que está certo, mesmo sendo contra a Constituição. Então, nem aí. Judiciário e Constituição não são necessariamente coisas que combinam. As pessoas às vezes têm essa ilusão. São necessariamente coisas que combinam. E a simulação da luta acabou. Eu vou abrir aqui duas notícias para vocês. O Bolsonaro privatizou a Eletrobras e o presidente Lula foi lá e terminou de normalizar e sancionar a entrega da Eletrobras. Eu acho que eu falei Petrobras, né? Eletrobras, gente. Eletrobras. Vamos lá. Primeira matéria aqui, ó, do Brasil de Fato. E aí o Brasil de Fato é insuspeito de ser antipetismo, né? Ninguém pode dizer que o Brasil de Fato é um jornal antipetista. Governo acata lei apontada por Lula como inconstitucional para ratificar venda da Eletrobras. A matéria do Brasil de Fato já é chamativa, né? O governo Lula disse que a privatização da Eletrobras foi inconstitucional, e foi mesmo. O mesmo governo agora desistiu da sua ação jurídica e fechou um acordo para manter a Petrobras privatizada e acabou os questionamentos jurídicos. Vamos ver o que é que diz a matéria aqui rapidamente. Deixa eu ver como é que está o tamanho da tela para leitura. Dá para ampliar um pouco mais, né? Como é que fica agora? Perfeito. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu acatar uma lei que ele mesmo considerava inconstitucional para encerrar uma disputa judicial acerca da privatização da Eletrobras. Por meio da Advocacia Geral da União, o governo encaminhou um acordo com a nova gestão da ex-estatal para pôr fim a um questionamento sobre o negócio fechado no governo Jair Bolsonaro. O acordo foi anunciado pela AGU e Eletrobras no dia 28 de fevereiro, véspera de carnaval. Nesta quarta-feira, a Eletrobras disse que assinou os termos já anunciados. Eles agora serão analisados pelo Supremo Tribunal Federal, já que foi negociado numa conciliação aberta após a AGU abrir uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a lei para a privatização da Eletrobras. A ADI serve justamente para discutir a constitucionalidade de algo, ou seja, se algo fere o que determina a Constituição. Em maio de 2023, a AGU entendeu que a lei de privatização da Eletrobras era parcialmente inconstitucional. Um pouco abaixo, né, na matéria do Brasil de Fato, diz: o próprio presidente Lula chegou a dizer que, como foi feita, a privatização da Eletrobras representa um crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro. E agora o Lula sancionou e naturalizou o crime de lesa-pátria. Apesar disso, menos de um ano depois da AGU ajuizar a DIN, ela desistiu de questionar a lei. Nesse acordo fechado, o órgão concordou em manter inalterado os artigos da lei que limitam o poder de voto do governo. Sobre o poder de decisão na companhia, a União conseguiu no acordo 3 vagas no Conselho de Administração da Eletrobras, que contará com 10 integrantes, ou seja, 30%, além de uma vaga no Conselho Fiscal da companhia, constituída por 5 membros, ou seja, 20%, e ambos os casos abaixo dos 43% das ações que possui, ou seja, o Estado brasileiro tem a maioria das ações da Eletrobras, embora não seja acionista majoritário, com 50% mais um, mas vai continuar tendo uma representação abaixo da sua proporção de ações. A privatização segue normal, o governo Lula agora vai ter uns carguinhos aí para distribuir, para fazer uns acordos aí com os amigos, e é isso. A Eletrobras privatizada, que segundo o presidente Lula foi um crime de lesa-pátria.
segundo o presidente Lula, foi inconstitucional, o governo decidiu sancionar e normalizar a privatização. E aí, ainda no âmbito da Eletrobras, só mais uma questão aqui, né? Noticiazinha rápida do Poder 360, deixa eu ver como é que tá na tela, tá ótimo. Eletrobras assina acordo de reconciliação com a União. E aqui é basicamente o mesmo conteúdo. Ou seja, do ponto de vista imediato, adeus Eletrobras, né? A Eletrobras vai ficar na mão do Lehman, do Teles, do Sucupira, do capital estrangeiro. E aí, gente, veja, eu sei que vai ter alguém para justificar, vai ter alguém para passar pano, vai ter alguém para dizer que o Congresso nem passou pelo Congresso esse momento, né? Mas vai ter alguém para justificar o Congresso. Eu sei como é que funcionam as coisas. Veja, eu espero muito, muito, tá vivo, tá bem, tá com saúde, para a gente ter uma correlação de forças, uma conjuntura que a gente passe a limpo essa traição vergonhosa, odiosa e nojenta contra o povo brasileiro, né? Espero de verdade que a gente tenha um momento de passar a limpo do ponto de vista político, né? A responsabilidade do governo Bolsonaro, que privatizou a Eletrobras, e do governo subsequente, que geriu a obra de Bolsonaro, manteve a Eletrobras privatizada, quebrou mais uma promessa de campanha e passou 2 anos simulando a luta. Aí não acredita em mim, né? Que eu sou comunista, eu não sei... Não, beleza, gente, beleza. Ó, no Farol Brasil teve uma entrevista com Ícaro Chaves, eletriciário, sindicalista histórico do conjunto Eletrobras, né? Da Eletronorte, se não me falha a memória. E vejam o que é que o Ícaro Chaves fala sobre a postura do governo Lula frente à questão da Eletrobras. Assim, assistam, sabe? É isso. Veja, eu vou me cuidar. Eu comecei um tratamento para parar de fumar, viu, gente? Parar de fumar, que a única coisa não saudável na minha vida é que eu fumo. Eu vou começar a parar agora. Eu vou viver bem muito, porque eu vou lutar todos os dias para chegar a esse momento que a gente tem a correlação de força, para passar limpo esse crime contra o povo trabalhador desse país e contra a soberania nacional, que é um negócio inaceitável. Vai ter um bocadinho pra passar pano. Fica à vontade aí, ó. Pode passar pano, pode falar merda e tal. Mas assim, é um negócio que qualquer trabalhador, qualquer trabalhadora consciente, assim, fica revoltado. Fica, assim, é inacreditável, sabe? Isso por um lado. Na mesma semana, foi que aconteceu? Teve mais um aumento da taxa de juros no Banco Central, né? Aí o governo Lula passou 2 anos simulando uma luta contra Campos Neto, que foi apenas um teatro. E aí o discurso petista simplista, tosco, era que o juros estava alto porque Campos Neto era bolsonarista. E aí o Campos Neto saiu da presidência do Banco Central e hoje a quase totalidade dos diretores do Banco Central é indicação do governo Lula. Os juros continuam subindo. E a desculpa desse momento é que não é culpa do Galípolo, isso é uma herança do Campos Neto. Então, assim, o Galípolo não tem nada a ver com a história. Foi que o Galípolo fez, vamos voltar aqui. Aqui o que é que o Galípolo fez. O Galípolo foi lá e disse: Galípolo diz que foi protagonista para subir os juros e contraria Haddad. Ministro Fernando Haddad havia atribuído a sinalização de alta dos juros ao ex-presidente do BC, Campos Neto. Aí veja o que Campos Neto disse ontem. Campos Neto não, gente, Galípolo. Oh, meu Deus do céu, aqueles são muito parecidos. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse nessa quinta-feira, 27 de março, que foi protagonista na reunião que sinalizou a alta da taxa de juros, a Selic, em dezembro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia atribuído, em 20 de março, a decisão ao ex-presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro. Eu já tinha dito que o Roberto Campos Neto havia sido generoso já na última reunião de 2024, pudesse permitir que eu pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão naquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e, em todos os meus votos, em todos os votos dos diretores, está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores, disse Galípolo. Então, o que é que disse Gabriel Galípolo aqui? Na última reunião do Copom, que o Campos Neto presidiu enquanto presidente do Banco Central, em dezembro de 2024, deixou-se indicada 2 altas da taxa Selic, de 1% cada, uma em janeiro, outra em março. Essas 2 altas já aconteceram. Qual foi o argumento petista? Foi que, na verdade, Gabriel Galípolo é vítima de uma armadilha do Campos Neto, que deixou, na última reunião que ele presidiu como presidente do Banco Central, 2 altas
taxa de juros indicada e que o Galípolo não conseguiria dar um cavalo de pau. O Galípolo vem a público e diz assim, isso não é verdade. Na última reunião do Campos Neto como presidente do Banco Central, sabendo que eu ia assumir na próxima, ele permitiu que eu assumisse o protagonismo da reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, e quem indicou as 2 altas na taxa de juros foi eu. Então eu estou seguindo a política que eu defini. Eu quero. Sabe? Vai dizer o que mais? Aí pode continuar negacionismo, pode continuar dizendo o menino pobre Galípolo e não sei o que e tal. Mas assim, é a fala do Galípolo, gente. Assim, não brinca comigo não, vá, brinca a realidade. A fala do Galípolo, né? Dizendo assim, não, quem teve protagonismo na reunião de dezembro do Copom foi eu, quem indicou as 2 altas seguidas da taxa Selic foi eu, e na ata da última reunião do Copom agora de março, está indicado uma nova alta da taxa de juros para a próxima reunião do Copom. Então é isso, né? Foram 2 anos de teatro inútil, de uma simulação de luta contra Campos Neto, a taxa de juros segue nas alturas e nos últimos 12 meses os detentores de títulos da dívida pública levaram praticamente R$1 trilhão de juros. R$1 trilhão de juros. Pra vocês terem uma ideia, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 vai custar mais ou menos 27 bilhões, perfeito? Este último aumento agora de março da taxa Selic em 1% vai custar aos cofres públicos 55 bilhões de reais do gasto financeiro do Estado. Então, assim, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 vai beneficiar milhões de brasileiros. Vai custar 27 bilhões. Aumento de 1% na taxa Selic vai beneficiar um punhado de detentores de títulos da dívida pública. Vai custar 55 bilhões de reais. Vocês entenderam o que é a dimensão do conflito redistributivo, da luta pela circulação da riqueza, da luta de classes pela circulação de riqueza na veia? Cada aumento de 1% da taxa Selic aumenta, em média, de 50 a 55 bilhões de reais do gasto financeiro do Estado, que é basicamente o ramo das finanças públicas, do gasto público que vai para a grande burguesia, para o rentismo, para a classe dominante brasileira. E por último, desde o ano passado, você tem uma alta do preço dos alimentos, que inclusive está impactando muito na popularidade do próprio presidente Lula, né? Aí saiu uma matéria no UOL, que é surreal, gente. Veja o que é que diz a matéria do UOL, porque essa matéria tá bloqueando, mas é só reiniciar e apertar ESC, viu, gente? Que ela fica aqui, ó. Vai sair de novo, mas a gente fica apertando. Governo patina em compra de grãos que ajuda a segurar. Basicamente é o seguinte, a matéria é de ontem também, quinta-feira. Basicamente é o seguinte, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é responsável pela política de estoques reguladores, ainda não foi reconstruída. E aí a matéria traz o histórico de destruição da Conab no governo Temer e no governo Bolsonaro, traz os gráficos com os estoques disponíveis na Conab, por aí vai. E aí tem aqui uma matéria, inclusive, bem completinha. O UOL, volta e meia, solta umas matérias muito boas. Aliás, só um comentáriozinho rápido lateral. Eu acho, de verdade, assim, que da mídia burguesa, em termos de informação, eu acho que o UOL solta as melhores informações. Ano passado, na época da questão do BPC, a melhor matéria da mídia burguesa de longe foi do UOL. Essa matéria aqui tá muito boa, viu? Inclusive, Maxwell, eu vou te mandar e coloca ela... Ah, não, eu coloco mesmo, no primeiro comentário fixado para vocês lerem. A matéria ficou muito boa. E aí, quando aparecer esse negócio para ser assinante, é só reiniciar a página e apertar ESC rápido, que congela e dá para ler. Aí vem aqui falando dos estoques reguladores, tem todos os dados, uma matéria isso muito boa, completinha e tal. Aí chega na parte mais interessante. Próximos passos, peraí. Veja o que tá dito, gente. Na moral. O governo avalia mudanças na legislação. Atualmente, a companhia só pode intervir quando os preços estão abaixo do mínimo estabelecido para a safra, o que limita sua atuação no controle da inflação de alimentos. As alterações visam permitir que a Conab também atue em período de alta de preços, algo ainda restrito pelo marco regulatório. Isso teria que ser aprovado no Congresso. Veja, gente, a gente está com mais de 2 anos de governo Lula e o governo simplesmente, até agora, não atuou para reconstruir a Conab, sabe? Além dessa mudança no marco regulatório da Conab, tem uma coisa também que é importante ser dita, que é isso aqui, ó. Ampliação do orçamento. Com a aprovação do orçamento 2024 pelo Congresso, a Conab terá 490 milhões para a formação de estoques públicos de arroz, feijão e milho, mais de 3 vezes o valor do ano passado, 124 milhões
disponíveis. Veja, ano passado a Conab só teve 124 milhões de reais de orçamento, o que é um trocozinho, viu? Então veja, são mais 2 anos de governo Lula. O governo ainda não tomou a sério a reconstrução da Conab, sabe? E desde o ano passado, que o preço dos alimentos é um dos principais problemas sentidos no dia a dia da classe trabalhadora brasileira, o governo ainda está estudando a possibilidade de, quem sabe, com a fé de Jesus Cristo, um dia, quando Jesus voltar, comprar o debate político para fazer mudanças no marco legal da Conab, da política de estoques reguladores, para conseguir estocar alimentos também no momento de alta de preços, né? Considerando que, inclusive, desde uma perspectiva do colapso climático e de várias quebras de cadeias produtivas globais, há uma tendência de que o preço de produtos que são também commodities exportáveis não baixe, né? Então vai ser muito difícil imaginar nos próximos meses que produtos como milho, arroz, ovos, carne e tal é claro que a carne a Conab não estoca, enfim, só para dar um exemplo. Produtos como esse tem uma baixa de preço muito significativa, sabe? Vão ter oscilações ali, mas uma baixa mesmo é muito difícil. Então, é isso, velho. São mais 2 anos de governo, são mais de 6 meses de uma crise gigantesca do preço dos alimentos e o governo nada, ele tá estudando ainda. Então assim, gente, é isto. Fica muito claro que o governo Lula se caracteriza por a negação de disputar um futuro diferente para o povo trabalhador brasileiro e um futuro diferente considerando os limites do que é um governo no capitalismo, né? A gente já debateu muito isso aqui no canal, né? Ninguém acha que o governo Lula vai fazer revolução, vai fazer socialismo, ninguém acha isso. Que a gente tá debatendo aqui é exclusivamente o que é possível fazer a nível de governo num sistema capitalista. E o governo está muito aquém, né? E não tem qualquer projeto, qualquer horizonte, qualquer ideia de futuro. O que o governo está fazendo são projetos limitados para tentar recuperar a popularidade, né? Então acho que é isso. Acho que não vale ter ilusão. A gente vai conversar mais em breve sobre os prognósticos do governo Lula para 2025. Mas assim, eu acho que quem tá falando que o governo tá tendo uma guinada à esquerda, tá brigando com a realidade, viu? O que tá acontecendo é o governo agindo, finalmente, diga-se de passagem, para tentar enfrentar sua crise de popularidade. Finalmente, é isto. Assim, guinada à esquerda é forçar, né? A não ser que vocês achem que ser de esquerda é pura e meramente gerir a barbárie neoliberal e não enfrentar nenhum dos problemas fundamentais do povo trabalhador. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.